área de figuras planas, né? Bom, na aula passada, no finalzinho da aula, eu falava sobre a questão da área do triângulo, né? Que para calcular a área de um triângulo, calcular o número da superfície que representa um triângulo, nós precisaríamos basicamente dois elementos. Se você tiver a base do triângulo e a altura do triângulo, nós vimos que tem como você fazer um paralelogramo através desse triângulo, né? E no caso seria base vezes altura, só que nós queremos a metade desse paralelogramo, então tem que ser base vezes altura sobre 2, certo? Então a área de um triângulo é sempre essa quando você tem, cuidado, aqui ó, aqui no caso você tem a medida da base, certo? E aqui você tem a medida da altura relativa à base. Não é qualquer altura, né? Não sei se vocês sabem, mas um triângulo ele possui 3 alturas, beleza? Essa altura que está representada na figura aqui é a altura relativa a essa base que nós indicamos por B, né? Existem outras alturas no triângulo, certo? Então, de cada vértice sai uma altura, né? Porque depende do olhar que você está fazendo aí. Como nós estamos olhando aqui a base B na horizontal, nós podemos também colocar, por exemplo, aqui uma outra base, base C aqui na horizontal, né? Virar esse triângulo, aí o lado BC seria outra base, por exemplo. E o lado AB seria outra base. Então, para cada posição do triângulo, você teria uma altura diferente, certo? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para isso. É a base vezes a sua altura relativa. Então, você vai tem que identificar uma base e a altura que chega assim na base, certo? Não pode ser qualquer outra altura. Beleza, dito isso, vamos seguir. Existe um caso particular, né? A questão do triângulo, pessoal. Daqui para o terceiro ano do ensino médio, nós vamos ver pelo menos umas 7 fórmulas de calcular a área do triângulo, né? Para o primeiro ano não, mas daqui para lá nós vamos ver outras formas de calcular a área do triângulo, dependendo da situação, certo? Porque depende muito da situação, depende muito do que vem no triângulo para a gente poder calcular a área. Por exemplo, se você tiver um triângulo, né, e você conhece apenas os lados, né, você não pode aplicar essa fórmula aqui, que nós vimos anteriormente, base vezes a altura sobre 2. Certo? Então, por que não funciona? Porque você não tem altura. Ok? Você não tem altura. Então, você não pode usar uma fórmula que diz base vezes a altura, né? E você não tem altura. Ok? Então, nós vamos ver aqui outra forma de calcular a área de um triângulo, só que dessa vez, quando ele for um triângulo equilátero. Para quem não lembra, um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados do mesmo tamanho, né? E aí pode acontecer de vir uma questão para vocês, né, nos vestibulares, no Enem e tal, de modo que só venha a medida do lado e não venha a altura, certo? E você não precisa calcular essa altura toda a vida para poder encontrar essa área, certo? É o que nós vamos ver agora, como é que nós vamos chegar na fórmula aí da área de um triângulo equilátero. Beleza. Se você fosse atrás dessa altura aí, uma saída, né, que eu acho que a gente até comentou aqui nas nossas aulas, seria tentar usar o teorema de Pitágoras aqui, né? Saber que esse lado é dividido em 2 partes do mesmo tamanho, né? Então, se aqui todinho era L, aqui vai ficar L sobre 2. E aí eu formo um triângulo, né, um triângulo retângulo aqui. Aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Eu vou fazer aqui de maneira superficial, não precisa vocês estarem querendo refazer, né? Então, você aplica o teorema de Pitágoras aqui na metade desse triângulo, né? Então fica o lado ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, ó. Então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? No caso aqui a altura fica sendo um cateto e aqui esse lado sobre 2 fica sendo outro cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras, né, que eu não vou fazer essas contas aí, porque eu já fiz, se vocês quiserem
procurar como é que faz essa chegada aí, vocês podem procurar nas minhas aulas anteriores que tem, né? Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, você encontra, né, a famosa altura aí, caso você precise, certo? Mas eu não vou me dedicar muito a isso. A altura de qualquer triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2, né? E aí, se você tem a altura, agora você pode aplicar a fórmula que eu falei, né? Aí, aplicando aí a fórmula, base vezes altura sobre 2, que eu vou reescrever ela dessa forma, que é a mesma coisa, né? Quando você tem um número sobre 2, é a mesma coisa que 1/2 vezes esse número, né? Se base vezes a altura estava aqui em cima, eu posso colocar aqui na frente sem nenhum problema, multiplicando por 1/2. Só para ficar substituindo aí devagar, ó. A base é quanto? É o lado. E a altura? Lado raiz de 3 sobre 2. Né? Ajeitando essas contas aqui, ó, lado vezes lado dá lado ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, ajeitando essas contas tudinho aí, que vocês não precisam tá se dedicando a essa demonstração, eu queria que vocês se dedicassem basicamente a memorizar essa fórmulazinha aqui, certo? A área de qualquer triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Né? Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, se o lado for 2, né, vai vir lá na questão para você, tipo assim, calcule a área de um triângulo equilátero de lado 2. Ou seja, vai querer a área de um triângulo e vai fornecer apenas a medida dos lados, certo? No caso aí vai ser 2. Então o que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar aqui e substituir esse L por 2. Você vai fazer 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Se o lado do triângulo equilátero for 2, certo? E aí pronto, é só fazer as contas aqui. 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 sobre 4. Cancela esse 4 com esse 4, fica só raiz de 3. Isso aqui é um exemplo, beleza? Se o lado for 2. Ah, professor, se o lado for 10, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai pegar aqui 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí faz as contas. 10 ao quadrado dá 100, aí fica raiz de 3 sobre 4. Se der para dividir o 100 por 4, faça isso. 100 por 4 dá 25, aí repete aqui o raiz de 3. Então a área de um triângulo equilátero com lado 10 é 25 raiz de 3. Então eu quero que você se detenha basicamente a esse resultado principal aqui que eu destaquei. E aí é a outra fórmula que eu falei, né? Então você já conhece duas fórmulas para calcular a área de um triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. Que isso aqui serve para qualquer triângulo, né? Se você tiver a base e a altura. E esse aqui serve para quem? Para todo triângulo equilátero, quando você conhece os lados. Alguém quer falar? Professor. Oi. Pode falar. Assim, professor, nessa fórmula não precisa calcular a raiz não, né? Não precisa, certo? A menos que venha no texto dizendo tipo assim, considere raiz de 3 igual a 1,7, por exemplo. Se vier assim, você precisa, beleza? Quando a questão pede para considerar. Ou você tem uma questão com alternativas, né? E nas alternativas representa a área do triângulo equilátero e não vem com a raiz. Aí, com certeza, é porque ele aproximou, certo? Mas o valor exato é com esse raiz de 3 aí. Porque não tem como você escrever raiz de 3. É aquela mesma situação do π, né? O π tem infinitas casas decimais. O raiz de 3 também é a mesma situação, é um número irracional. Então, você não consegue escrever o raiz de 3. Você só consegue escrever uma aproximação dele, né? Ok? Mas, professor... Oi, Cauã. E se eu quiser, usar o Pitágoras para descobrir a altura, eu posso fazer daquele outro jeito também? Você pode... a desvantagem é que você vai fazer Pitágoras para descobrir a altura. E depois tem que usar novamente essa fórmula, né? Então você usa basicamente duas fórmulas para descobrir apenas a área, certo? O ideal é que você seja o mais rápido possível, né? E o mais rápido possível é quando você já sabe isso aqui na sua cabeça. Ok? Principalmente quando vocês precisarem fazer avaliações, né? Principalmente quando for presencial também.
Aí vocês vão precisar cada vez mais ser mais rápidos para poder se dar bem lá no vestibular, né? Que é o objetivo, acho que, da maioria. Vamos lá. Então vamos ver aqui uma aplicação dessas duas situações, né? Ele pede para você determinar a área do quadrilátero ABCD representado nessa figura aí, certo? E aí ele dá algumas informações. Ele diz que AB mede 6, que já está aqui na figura. AD mede 10, também já está aqui na figura. A diagonal AC, que é essa que está tracejada aqui, determina com os lados AD e CD ângulos de 60 graus. Está aqui, ó. E o lado BC é perpendicular ao lado AB. Está aqui. Bom, 90 graus aqui. Beleza. Então, tudo que ele falou aí no texto tem na figura. Certo? Ok. Bom, qual vai ser a ideia aqui? Como nós não sabemos aqui calcular a área de um quadrilátero qualquer, né? Não tem uma fórmula ainda. Da forma que nós temos aqui, nós não temos uma fórmula, né? Eu não falei também nenhuma forma de área de quadrilátero nesse estilo aqui. Então a ideia, quando você não sabe a forma da figura, é você tentar separar a figura em outras figuras que você sabe calcular a área. Que no caso aí está muito fácil saber quais são essas figuras, porque até ele já separou o quadrilátero em duas partes, né? Tem um triângulo aqui, triângulo ABC, o chamado de triângulo 1. E tem outro triângulo que é bem aqui, é um triângulo ACD, o chamado de triângulo 2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a área do triângulo 1 e vou calcular a área do triângulo 2. Quando eu calcular essas duas áreas, aí é só você juntar, né? Então vamos lá. Vamos aqui. Então vamos aqui ao triângulo 1. O triângulo 1 é um triângulo retângulo, certo? E eu vou desenhar o triângulo 1 de uma forma diferente aqui. Para você notar uma coisa. Eu vou colocar aqui a base como sendo o lado AB. Apoia essa base aqui na horizontal, certo? Então vai ficar o B aqui, né? Porque é o ângulo reto. E o A é aqui. E aqui vai ser o C. Concorda? Eu estou tipo que virando esse triângulo para cá, ó. Para botar ele na horizontal. Aí aqui fica sendo um 6, né? E beleza, não deixei ele aí. O triângulo 2, o que eu sei sobre o triângulo 2? Esse triângulo tem dois ângulos de 60 graus. Consequentemente, eu consigo achar esse terceiro ângulo. Quanto é, Cíntia? Cíntia está observando aí. Vê se ela está observando. Ou é eu ou é outra coisa. Vai, Cíntia. Quanto é esse ângulo aqui, Cíntia? Pensa aqui, Cíntia, comigo. Ó. Aqui tem 60, aqui também tem 60. A soma dos três tem que dar 180. Beleza? Então, esse aqui é o que falta para completar 180. E aí? Só fazer conta agora. O que falta para completar 180 aqui? Tu tá sem áudio. Muito bem. Mas eu escutei que ela respondeu... Hã? 50 ou é 40? Nenhum dos dois. Não, para completar os 180, né? 60, isso, é 60. 60. Então. 60, não? 60, muito bom. Beleza. O que é que eu sei agora? Eu sei que esse triângulo tem os três ângulos internos de 60 graus. O que é que eu posso falar? O que é que eu posso falar sobre esse triângulo? Em questão dos lados. Ele é equilátero. Ele é equilátero. Todo triângulo equilátero tem os três ângulos internos de 60 graus. Ok? Então, esse cara é equilátero. Eu vou até marcar aqui, ó, com esses dois risquinhos aqui para indicar que ele é equilátero. Então, esse lado aqui mede 10. E esse aqui, ó, também mede 10, que é o lado AC. Que esse lado aqui é o tracejado,
é também o mesmo lado do triângulo, é a hipotenusa do triângulo de cima, né? Então isso aqui é 10 também, ó, o lado AC. Certo? O Lucas está colocando aqui, dizendo que isósceles é o que tem dois lados iguais. Pelo menos dois lados iguais, o isósceles, né? Esse triângulo aqui, o ABC, é também isósceles, certo? Porque ele tem dois lados congruentes, né? Vamos lá. Aí, beleza. Por que foi vantajoso saber esse 10 aqui? Porque se a gente sabe esse 10 e sabe esse 6 aqui, né? Dá pra gente descobrir essa altura. Usando quem? O Teorema de Pitágoras, certo? Ou então você lembra lá dos termos pitagóricos, né? Por Pitágoras, isso é bem tranquilo, né? Ó, vou fazer aqui por Pitágoras mesmo. A maioria não lembra dos termos, então vamos aqui, ó. A soma dos quadrados dos catetos, no caso aqui o H é um cateto, o 6 também é um cateto. Isso deve ser igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Continha aqui bem rápida, 6 ao quadrado é 36, 10 ao quadrado é 100. Então o H ao quadrado é igual a 64. Aí a gente conclui que o H é quanto? 8. Né? Então a altura desse triângulo ABC é 8. Beleza? E aí pronto, sabendo isso, nós já conseguimos calcular a área desse triângulo ABC. A área desse triângulo ABC, vou até colocar de outra cor aqui. A área do triângulo 1, vou fazer assim, vai ser a base dele, vezes a altura dele, né, que é a altura relativa à base, que está em pé aqui, ó, sobre 2. Portanto, a área do triângulo 1 vai ser 6 vezes 8 sobre 2, 6 vezes 8 dá 48, sobre 2 dá 24. A unidade aqui é em centímetro, então vai ficar 24 centímetros quadrados. Isso é a área do triângulo, né, retângulo aqui, ó. Aí agora nós precisamos calcular a área desse triângulo equilátero, que mede 10 aqui, ó. Né? E aqui por isso que é importante vocês conhecerem aquela fórmula que eu falei sobre a área do triângulo equilátero. Porque não precisa mais você ir atrás da altura desse triângulo equilátero, né? Você só precisa fazer o seguinte. A área do triângulo 2 vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí o lado é 10. Então vai ficar 100 raiz de 3 sobre 4. Beleza? E então vai ficar 25, né? Raiz de 3, porque você vai pegar esse 100 e dividir por 4. Ok. Ok? Terminei a questão? Não. Por quê? Porque ele quer a área do quadrilátero ABCD, né? Então a área do quadrilátero ABCD é você pegar a área do triângulo 1, que é 24, e somar com a área do triângulo 2, que é 25 raiz de 3. Isso aqui vai ficar em centímetros quadrados, beleza? Bom, daqui não tem mais o que fazer, pessoal. Você não vai somar esse 24 com 25, porque esse 25 está multiplicando aqui a raiz, certo? Você não vai aproximar essa raiz de 3, porque ele não pediu na questão. Então você fica sem ter o que fazer aqui nessa conta, certo? A menos que você queira aproximar, aí você pega a sua calculadora, aí vai pegar a raiz de 3, multiplicar por 25 e depois somar com 24. A menos que você queira fazer isso, achar uma aproximação. O valor exato é justamente esse que vocês estão vendo na tela. 24 mais 25 raiz de 3. Não tem mais o que fazer, ok? Alguma pergunta? Beleza. Por que tu não fez pela área do trapézio? Isso é um trapézio? Não dá pra fazer, não? Isso aí é um trapézio? Será? Será que é um trapézio?
Tem dois motivos principais. Eu acho que No caso, não é paralelo, então, né? A base maior e a base menor. pode até ser, mas não, aparentemente é, né? Pela figura, mas pode ser que não seja. No caso Concorda? do triângulo equilátero, que é igual, então. No caso, Vamos ver se é. Usando, mas porque também a gente nem viu a forma ainda, né? Mas vamos só supor que a gente já sabe a forma. A forma para calcular a área de um trapézio é essa aqui, né? Assim. Vamos ver se usasse isso aqui, vai dar a mesma coisa. Se não der a mesma coisa, é porque esse aqui não é um trapézio. Certo? Então você ia ter que fazer aqui a base 10, a base maior é 10, a base menor é 6. A altura é esse lado BC, que é 8, né? Sobre 2. Não é assim? Olha aí, nem vai aparecer a 10 raiz. mais 6. Então, com 10 certeza. mais 6, 16. Mas né? 18 dá 128. Isso. Dividido por 2 dá 64. Mas é diferente desse. Isso quer dizer que isso aqui não é um trapézio. Beleza? Os lados não são... Se der 64 menos 24, 40. Aí 25 vezes raiz de 3. Não, mas ele tem que dar exato. Não Aproximadamente tem como 40, não. Não pode aproximar. O valor exato é esse aqui. E aí, o que a gente pode concluir é que isso aqui não é um trapézio. Né? Se você for construir isso aqui não gera um trapézio. Então é só mostrar que esse ângulo aqui não é 30. Certo? E de fato não é. Porque se você calcular aqui a tangente de... Deixa eu descobrir aqui, velho. Cateto oposto, 6 sobre 8. Deixa eu só pegar uma calculadora. Cadê minha calculadora? Calcular esse ângulo aqui. Só pra gente tirar essa dúvida. 6 sobre 8 dá o quê? Por 2 dá 3, por 2 dá 4. 3 quartos, né? 0,75. Então deixa eu só ver aqui quanto é que esse ângulo. 0,75. Esse ângulo aqui, ó, ele é 36,86 graus, mais ou menos. Certo? Então esse cara aqui não é 90. Então esse cara não é um trapézio. Beleza? Mas aí, tipo, se na questão tivesse para calcular aproximadamente, aí tivesse 40, por exemplo, e fosse fazer 25 vezes raiz de 3, dava 43 alguma coisa. Aí dava para usar também. É próximo, é justamente próximo por conta de que esse 36 é próximo de 30, tá entendendo? Aí realmente vai dar um valor próximo. Mas porque... Agora, se aqui fosse 30 cravado, com certeza você poderia usar. Aí daria o mesmo valor cravado nas duas situações. Beleza, né? Podemos seguir? E também, assim, na sequência didática aqui, eu não falei sobre a área do trapézio. Mesmo se fosse, a ideia não era usar. Nós vamos ver daqui a pouco a área do trapézio. Vamos falar sobre a área do losango, né? Alguém lembra o que é um losango aí? Eu botei uma figura aí, mas o que é que eu posso falar sobre essa figura? Uma coisa certeira. Isso aí é um losango. O que é que eu posso falar sobre ela? Se eu me lembro bem, é tipo 4 lados, aí as mediatrizes elas se cruzam em ângulos de 90 graus, uma coisa assim. Basicamente é o seguinte. Sim, tem as paralelas congruentes e as medianas como os ângulos perpendiculares. Elas se cruzam perpendicularmente. Beleza. O que vocês falaram aí são propriedades do losango, certo? Mas o que caracteriza o losango, para você garantir que esse cara é um losango, né? Só precisa você dizer assim, é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes. Os 4 lados têm que ter as mesmas medidas. Toda figura, todo quadrilátero, né? Todo cara que tem 4 lados, que tem os 4 lados congruentes, você vai poder chamar de losango, beleza? Ok. Então esse cara aí, ele tem os 4 lados congruentes. Ele também tem 2 diagonais, né? E o Willi falou aí também sobre a questão de as diagonais se cruzarem e também formam um ângulo de 90 graus quando se cruzam aqui no meio, beleza? Então esses 4 ângulozinhos aqui formados, eles são retos. Significa que quando você tem um losango, você pode dividir ele em 4 triângulos retângulos.
toda vida que você pega um losango e traça as duas diagonais que ele tem, né? Você consegue dividir ele em 4 triângulos, retângulos e ainda mais. Todos os 4 têm o mesmo tamanho. Certo? E ainda mais, os lados, né, desse triângulo, que eu representei aqui, um deles de azul, a altura é a diagonal sobre 2, né, essa diagonal aqui na vertical, e a base é essa outra diagonal, também dividido por 2. Certo? Então, para calcular a área de um losango, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a área desse triângulo azul, né, e multiplicar por 4. Que é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou calcular a área de um losango desse azul e multiplicar por 4. Bom, mas a área do triângulo azul, né, eu posso usar aquela formazinha. 1/2 da base vezes a altura, né? A famosa base vezes a altura sobre 2. Que é a mesma coisa que isso, viu? Não se estranhe. Não estranhe essa escrita. Base vezes a altura sobre 2 é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1/2 da base vezes a altura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa base aqui por quem? Pela diagonal sobre 2, né? E a altura pela outra diagonal sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Beleza? Perceba que eu estou substituindo a base por isso aqui e a altura por isso aqui, ó. Aí o que acontece? O que eu posso fazer agora? Bom, esse 2 aqui vezes esse 2 aqui dá 4. Então esse 4 aqui cancela com esses 2, né? Como é que vai ficar então? Vai ficar só a multiplicação das duas diagonais dividida por 2, né? E é justamente a fórmula, né, para calcular a área de um losango, e é isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Não precisa, a menos que você queira, que seja, se você gosta das demonstrações, você pode ver as demonstrações, certo? Mas o que eu quero que vocês fiquem é o seguinte: se você tem um losango e você conhece o tamanho das duas diagonais, a área desse losango é dada dessa forma. É o produto, né, das diagonais dividido por 2, né? Então é a metade do produto das diagonais. Tranquilo? E é isso que vocês têm que se ligar. Não precisa também estar toda a vida demonstrando a fórmula para poder calcular as coisas. Beleza. Um exemplo óbvio aí, bem óbvio. Você tem aí um losango. O que é que eu conheço desse losango? Eu conheço as duas diagonais, a medida das duas diagonais. A medida da diagonal maior é 16 e da menor é 12. Então, se você precisar calcular a área desse negócio aí, basta você fazer 16 vezes 12 sobre 2. Certo? Apenas isso. Então, vou chamar isso aqui de área. Aí é só fazer conta, né? Você pode fazer aqui, por exemplo, 16 por 2, que dá 8. Aí você vai fazer 8 vezes 12, né? Ou você faz logo a multiplicação, depois divide. Quando você tem divisão e multiplicação, você faz o que você quiser primeiro, o que você achar mais fácil. Eu geralmente gosto de fazer primeiro a divisão para depois multiplicar, certo? Porque as contas ficam menores. Aí 8 vezes 12 você pode fazer assim: 8 vezes 10 dá 80 e 8 vezes 2 dá 16. Então é 80 mais 16, que dá 96, certo? E aí a unidade aqui, ele pediu que é o centímetro, então a sua resposta final tem que estar em centímetro quadrado. Beleza? E é isso, a área de losango não tem muita dificuldade. Multiplica as duas diagonais, divida por 2. E morreu. Vamos ver se vai dar tempo a gente ver aqui a área do trapézio, né? Qualquer coisa a gente revisa novamente na próxima aula a área do trapézio do início. Já está no finalzinho da aula, mas eu acho que dá pelo menos para começar. Vamos lá, o que acontece no trapézio? O trapézio é uma figura, é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Okay? Tem que ter dois lados paralelos. Então, no caso aqui, eu estou dizendo que esse lado aqui maior, que eu estou chamando de Bzão, né? E tem um lado aqui em cima, que é o menor, eu estou chamando de Bzinho. Esses caras são chamados de bases, né? Então, esse aqui, no caso, eu tenho minha base maior e aqui eu tenho minha base
menor. Beleza? Às vezes são iguais, né? Quando eu tenho um trapézio igual a um quadrado, as bases são iguais, mas isso não vem ao caso agora. Ok, o que eu vou fazer para calcular a área de um trapézio? O que eu preciso? Eu preciso justamente dos elementos que está na figura aí, das duas bases e da altura do trapézio, que é justamente a distância entre as bases. Ok, o que eu vou fazer aí? Se liguem, observem a figura, atentos à figura. Eu vou separar essa figura em duas. Eu vou traçar aqui uma diagonal, né? E quando eu traço essa diagonal, eu posso separar esse trapézio, certo? Todo trapézio dá para fazer esse processo aí. Traço uma diagonal, separo em dois triângulos. Qual é a vantagem disso? No triângulo 1, né? A base dele é a mesma base maior do trapézio. E a altura desse triângulo é a mesma altura do trapézio. No outro triângulo que está aqui em cima, a base dele é a base menor do trapézio. E a altura dele é a mesma altura do trapézio. Certo? Nesse triângulo 2. Então eu posso fazer o seguinte. A área do trapézio, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou calcular a área do triângulo 1. Que é a base vezes a altura dividido por 2. No caso aqui eu vou usar a base grande. O outro triângulo, eu vou usar a base pequena. Eu estou usando aqui a fórmula para calcular a área de um triângulo, né? Aí o que eu vou fazer? Então a área do trapézio é só você juntar novamente a área desses dois triângulos. Juntando essas áreas aí, né? É só levar as duas formulazinhas para cá e somar. Bom, aqui é uma soma de duas frações. Quando você tem duas frações com o mesmo denominador, você pode somar a parte de cima e repetir o denominador embaixo, né? Fazer isso aí, ó. Beleza. Aí você percebe que tem um fator comum aqui a essa soma, né? Quando existe um fator comum, pessoal, aí você pode colocar esse fator em evidência, certo? Colocar o H fora e deixar o resto dentro de parênteses, né? Voltando aqui, ó. Você pode, tipo que é como se você cancelasse isso e fizesse isso aqui, ó. Botasse o H para fora aqui, beleza? Mas vai ficar justamente assim. Isso aí é a demonstração da forma. Se vocês têm interesse em aprender como é que faz a demonstração, é só rever novamente o que eu fiz. Mas o que interessa aqui, em termos práticos, você tem que fazer o seguinte. Para calcular a área de um trapézio, você tem que somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Basicamente é isso, certo? É como se fosse a forma da área do triângulo, né? Só que para o trapézio. Se você notar, é como se estivesse aqui, ó. Aqui é bases, né? Então, é bases vezes altura sobre 2, certo? Mais ou menos a mesma forma, só porque tem duas bases, então é a soma das bases aí. Beleza, então é isso. Só por curiosidade, como eu falei aqui, todo quadrado é um trapézio, né? Certo? Todo quadrado é um trapézio. Então você pode calcular a área de um quadrado de duas formas. Fazendo aqui 4 ao quadrado, né? Que é a forma da área de um quadrado é lado ao quadrado. Ou você pode fazer como sendo 4 mais 4 vezes a altura sobre 2. Que é 4. Que é a mesma coisa, né? Beleza? Mas claro, é melhor fazer pela área do quadrado. Por isso que a gente vê a formulazinha dedicada só para o quadrado, porque é muito simples, né? A área do trapézio, ela dá para usar na área do retângulo, na área do paralelogramo e na área do quadrado, né? Funciona com tudo. Porque todas as figuras que eu mencionei são trapézios. Beleza?